Aleluia, glória a Deus. Chegamos no segundo dia. Tá esquentando o motor, né? Ainda está na pista, né? Vamos começar a levantar voo, vamos começar a subir nas alturas, né? Glória a Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero convidar você a orar, de acordo com a tua sede, de acordo com a fome que você tem no seu coração. Peça ao Senhor que Ele traga revelação a você hoje. Que o Espírito do Senhor venha e traga sabedoria, entendimento, conhecimento, fortaleza, temor. Que Ele venha e haja hoje. Oh Deus, sim Senhor. O clamor do nosso coração é esse, Senhor. Que pela Tua graça e a Tua misericórdia o Senhor venha falar conosco. O Senhor prepare, ó Deus, o nosso coração, nos dá um coração aberto, sensível. Queremos, ó Deus, perceber o Teu agir. Deus, que naqueles momentos em que o Senhor trouxer luz, revelação para cada um de nós, ou para qualquer um de nós individualmente, o nosso espírito esteja pronto a receber. Ajuda-nos, ó Deus, a não dispersarmos. Ajuda-nos, ó Deus, a não permitirmos que o cansaço ou qualquer outra coisa, ó Deus, venha roubar essa semente que o Senhor quer plantar hoje. Pai, mas que ela venha e ela produza os frutos que precisam ser produzidos. Nós queremos, ó Deus, pedir Espírito Santo, prepara o terreno do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Faz com que essa terra esteja regada, esteja preparada, que quando a semente entrar, ela possa produzir, ó Deus, os frutos que glorifiquem o Teu nome. Nós pedimos, fala conosco e nos conduz nesse tempo em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Ontem nós falamos um pouco sobre o contexto de Hebreus, né? E vimos que o autor de Hebreus, Deus usou essa pessoa, provavelmente foi o apóstolo Paulo, mas a gente não pode dar toda a certeza, porque o nome não está ali, né? Mas quem Deus inspirou para escrever essa carta, o fez porque aqueles cristãos estavam vivendo perseguição, e a perseguição naquele tempo estava feroz, porque foi a perseguição que antecedeu a destruição do templo. Lembra, o templo foi destruído no ano 70, mas antes disso teve muita perseguição, anos 50, anos 60, período em que muitos cristãos morreram, deram a vida, e agora a carta está sendo endereçada a eles para dizer, permaneçam firmes, fiquem na fé, nós não somos dos que retrocedem. Olhe para o exemplo dessas pessoas, olhe essa nuvem de testemunhas. Eles já estão usufruindo o aperfeiçoamento da fé que eles exerceram lá por causa de vocês. Porque vocês creram, eles estão, de certa forma, lá, historicamente, sendo testemunho de que vocês estão vivendo a plenitude. Eles creram e não viram, vocês creram e viram. Então é isso que está acontecendo. O autor de Hebreus está dizendo, olha, mantenham-se firmes, permaneçam firmes em todo o tempo. E aí nós vimos que quando fala de nuvem de testemunha, está falando de um contexto, de um ambiente espiritual. E a gente vai falar mais ao longo dessa semana, né? Eu espero que a gente consiga esgotar o tema de hoje. Ele é longo. Né? Se a gente conseguir, glória a Deus. Se não der, a gente dá uma paradinha onde parar e amanhã a gente continua, ok? Mas vamos lá, vamos começar lendo o primeiro verso de Hebreus capítulo 12. Abra a sua Bíblia aí, vai ser lido na Bíblia. Toda vez que eu falar Hebreus, então vocês já vão, então deixa marcadinho, pega a fitinha aí, já deixa na página, né? Quem está com o celular e vai acompanhar no celular, né? Já vê certinho como é que acha, porque Hebreus a gente vai ver toda hora alguns versos, né? E outros textos a gente vai projetar ali no telão. Então vamos lá, Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados
por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Isso. Então veja só, na nova versão bíblica, ele diz assim: afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos e nos atrase. E aí ele continua: especialmente pecados que nos enroscam, né, e enroscam fortemente os nossos pés e nos derrubam. Então ele está falando aqui de duas coisas. Então ele diz, olhem para esses testemunhos, olhem para esses heróis da fé, olhem para essas pessoas, mantenham-se firmes, e para que vocês possam ter uma carreira cristã semelhante a deles, tirem todo o peso e livrem-se de todo o pecado. O que é peso? Peso é aquilo que não é necessariamente pecado, mas atrapalha, nos torna vagarosos. Então imagina um corredor, né? Agora vai ter os Jogos Olímpicos aí, né? Então imagina um corredor, ele chega ali, seja para os 100 metros, seja para maratona, e ele está lá com um peso de 20 quilos nas costas. O que vai acontecer com ele? Vai cansar muito antes dos outros, ele pode tropeçar, né? Ele vai ficar muito mais lento. Na natação, por exemplo, eles usam as roupas que facilitem, né, deslizar na água para que nada seja obstáculo, para que ele possa ir na maior velocidade possível. Cada milésimo de segundo é contado. Então ele está dizendo assim, olha, tudo o que torna você mais vagaroso na sua caminhada cristã, se desfaça. E não só isso, mas ele diz, tudo aquilo que te faz cair se chama pecado. Tudo o que te derruba, livre-se disso. São as duas coisas que ele está colocando. Então, no meio da perseguição, ele diz, permaneçam firmes, deixem de lado todo o peso que torna vocês vagarosos e todo o pecado que derruba vocês durante a corrida. Olhe para eles. Eles venceram. Se eles venceram, vocês podem vencer. A grande questão é essa. É que a gente olha para Abraão. Mas Abraão é Abraão. Davi. Paulo é o grande Paulo. Estou esperando alguém concordar comigo. É assim ou não é que a gente pensa, não é? A gente pensa isso, que eles eram especiais, então eles venceram porque eram especiais. Mas Paulo está dizendo, oi? E é igualzinho a Paulo, não é? E é igualzinho a Paulo. Igualzinho a Paulo. Paulo não é o grande Paulo. Paulo, na carreira cristã dele, chega no final da vida e ele diz que Cristo Jesus veio salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Paulo disse, eu sou o principal dos pecadores. Mas Paulo falou isso só para, né, dar uma maciada, não foi, gente? Afinal de contas, ele é o grande Paulo. Sim ou não? Ele é o grande Paulo, ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Ele estava só dando uma maquiada na coisa, não é? Ele colocou na Bíblia o que não era verdade. Se ele colocou isso, é porque era verdade. Porque se ele colocasse uma mentira na Bíblia, a Bíblia deixava de ser a palavra de Deus. Amém?
Então, se ele diz, eu sou o principal, eu estou acima dele. Ele é o principal, gente. Ele conseguiu passar de mim, pecar mais do que eu. Paulo, o principal dos pecadores. Quem aqui foi perseguidor? Ninguém. Vamos lá. Então ele diz que nós devemos deixar todo peso, todo embaraço, tudo que nos derruba, todo pecado. A gente vai voltar nesse ponto mais para frente um pouco. Mas vamos lá. Versos 2 e 3 de Hebreus 12. Vamos ler na Bíblia. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Isso. Então veja, a primeira coisa que ele fala é, olhando firmemente, fixamente, atentamente para Jesus. Porque Jesus é o quê? Autor e consumador da nossa fé. Autor quer dizer aquele que toma a liderança e dá exemplo. O que abre o caminho. O primeiro a ter a fé genuína. Ele é autor, ele criou isso. Mas não apenas isso, ele é o consumador, quer dizer, aperfeiçoador. Então a gente gosta de falar muitas vezes de fé em fé, né? De fé em fé, vamos caminhando de fé em fé. O que é isso? É crescendo em fé. E quem é que aperfeiçoa a nossa fé para que nesse momento eu esteja nesse patamar, mas no próximo momento eu consiga estar num outro patamar? Quem aperfeiçoa isso em mim se chama Jesus. Então ele é autor da fé, e ele é também aquele que aperfeiçoa a fé na minha caminhada cristã. Então eu sou chamado a olhar somente para Jesus. Na minha caminhada eu preciso olhar, ter os olhos colocados em Jesus. É como o corredor, depois a gente toca nesse ponto também. Mas o corredor, ele tem que ter o alvo. O nadador, ele sabe que ele tem que tocar aquele ponto da piscina lá. Ele está competindo, ele sabe que ele tem exatamente um ponto onde chegar. Então nós, como atletas cristãos, que somos identificados assim, né? O apóstolo Paulo diz que nós somos assim, e ele diz aqui, temos uma carreira proposta para nós, nós precisamos ter um alvo, e esse alvo se chama Jesus. Olhando firmemente, não tirando os olhos para outras coisas. Vocês já viram corrida, né? Eu estou falando de Olimpíada porque está aí, acho que começa esse final de semana, parece, no outro. Então, Olimpíada, né? Vamos pegar lá um corredor. Vocês já viram algum competidor, uma corrida, correr olhando para o pessoal que está torcendo lá? Dando tchauzinho. Não, né? Sabe por quê? Porque quando ele está olhando para o alvo, ele não se distrai. Quando ele olha para o alvo, ele não se deixa distrair por nada. Quais são as distrações que podem tirar o nosso foco? Trabalho. Trabalho pode ser uma distração. A gente pode dar o nome que quiser, mas pode roubar de nós aquilo que é o melhor para Deus. Lazer. Como é bom passear, como é bom viajar, né? Como é bom sair de férias, estou sonhando com a minha, mas, né? Então, como é bom a gente sair, passear, fazer alguma coisa diferente, dar uma caminhada fora, não é? É gostoso, mas essas coisas podem nos distrair. E eu tomo tempo fazendo coisas que são agradáveis, mas que me distraem e tiram o foco. Bens.
correr atrás de bens. Como eu tenho visto pessoas, e conheço várias, que quando começam a prosperar, a primeira coisa que faz é se afastar do Senhor, parar de ir na igreja, faltar cultos. Perde o alvo, perde o foco. Amizades. Enfim, a gente pode fazer uma lista aqui bem grande, tá? Não vou entrar em tudo aqui não, senão a gente não vence. Mas vamos lá. Então, olhando firmemente, tirando os olhos de outras coisas, olhando para aquilo que é o mais importante. Quem? O autor, aquele que está à nossa frente, o que criou a fé, gerou a fé em mim, e não apenas isso, aperfeiçoa essa fé em mim. E aí ele continua, ele diz, olha, em troca da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da zombaria. Então veja, ele está dizendo, olhando firmemente para Jesus, porque Jesus é exemplo. Como? Ele suportou toda a zombaria e a humilhação de uma morte de cruz, por causa daquilo que estava proposto para ele. Agora, o que é que Jesus recebeu como proposta do Pai? Isaías 53, verso 11, vai ser projetado aí e vai ser lido também. Isaías 53, verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então veja, ele diz, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Não é o fruto de um trabalho leve. Não é o fruto de um trabalho simples. Não é o fruto de um trabalho qualquer. É do seu penoso trabalho. Vocês já viram assistir o filme Paixão de Cristo? Retrata bem a parte final. Eu fico imaginando o filho abandonando toda a glória, tudo aquilo que ele tinha junto do Pai, porque se lembrarem, depois Jesus vai orar em João 17, ele dizendo, glorifica outra vez a mim, com a mesma glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ou seja, havia uma glória que Jesus não experimentou, ele teve que abrir mão para estar aqui. E ele então vem e se torna homem, vem viver entre nós, enfrenta a morte mais humilhante que existia. Então o que ele está dizendo aqui, ele não levou em conta a humilhação da morte que ele ia sofrer, principalmente a separação do Pai. Por quê? Porque ele tinha em vista uma proposta. Qual era a proposta de Deus? Eu e você. Em troca da alegria que lhe estava proposta. Em troca da alegria que lhe estava proposta. Então o que foi proposto para Jesus não foi a cruz. O que foi proposto para Jesus não foi a humilhação em si. O que foi proposto para Jesus fomos nós. Mas Jesus sabia que para chegar nesse prêmio, ele tinha que sofrer o desgaste de uma carreira. Estão comigo? Para que Jesus chegasse no alvo e recebesse o prêmio final, que somos nós, ele teve que correr uma carreira que envolveu tornar-se escravo, lavar os pés dos pecadores, enfrentar a morte de cruz e separação do Pai. Mas pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da zombaria. Então o que eu quero que você tenha em mente é isso.
Jesus não tinha em mente a cruz. A cruz não era o alvo final de Jesus. A cruz era o caminho que Jesus tinha que percorrer para chegar no alvo que estava proposto. Aleluia! Romanos capítulo 5, verso 18. Vai ser projetado aí. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, por causa da alegria que viria depois, ele suportou a cruz. Que alegria! As nossas iniquidades perdoadas. Eu e você aceitos pelo Pai. Eu e você tendo acessos pelo novo e vivo caminho à presença do Pai. Foi isso. Vamos avançar aí. O verso 3 que já foi lido. Então ele diz, considere atentamente isso. Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. A nova versão viva, ele diz assim, se vocês querem evitar que se sentirem desanimados e cansados, pensem na resignação dele, enquanto homens pecadores faziam essas coisas terríveis. Se vocês querem evitar se sentirem desanimados, se vocês querem se sentir fortalecidos e não cansados, pensem na forma como Jesus suportou tudo aquilo. E aí vai o confronto outra vez. Por que é que a gente lamenta, reclama, murmura? É porque a gente para de pensar em Jesus. Jesus sai do foco, sai do radar, não é? A gente começa a olhar para os nossos problemas e a gente começa a reclamar desses problemas. E perde a noção de que Jesus, na verdade, sofreu muito mais do que qualquer um de nós pode sofrer nesse mundo. Nós não temos noção da dimensão do que Jesus teve que passar. Sabe por que a gente não tem noção? Porque a gente pensa que Jesus é igual a gente. Mas ele era Deus. Ele teve que deixar de ser Deus para se fazer homem, aí se identificar conosco. A dimensão é muito maior. Vamos lá? Então, diante dessas testemunhas de Hebreus 11, ele diz, olhem para Jesus. Ele é a origem e o aperfeiçoamento da sua fé. Olhem para Jesus, porque ele suportou a vergonha da morte de cruz. Olhem para Jesus, porque em troca da alegria que ele sabia que viria depois, no meio da prova, ele permaneceu firme. Olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Então o que a Bíblia está falando comigo, com você? Não desanime. Não importa qual é a oposição, não importa qual é a luta. Independente de como está a coisa acontecendo, lembre-se, Jesus sabe exatamente como nós nos sentimos. Ele passou coisa pior. A gente pode se inspirar olhando para Jesus, então não perca Jesus de vista, não perca o foco. Eu e você temos uma caminhada cristã, nós precisamos continuar olhando para o foco. O alvo está ali à frente. Então temos que olhar para Jesus, porque ele, no meio da prova, ele agiu com resignação e suportou tudo o que foi feito nele. A palavra resignação quer dizer submissão à vontade de outro, renúncia a uma graça, renúncia voluntária, aceitação sem revolta.
O que a Bíblia diz sobre Jesus? Que quando ele foi ferido, foi preso, maltratado, ele não abriu a sua boca. Como ovelha, ele foi levado ao matadouro. Então, ponderar sobre a resignação de Jesus nos fortalece e ajuda a suportarmos as provas e as afrontas. Você já foi ofendido por ser crente? Quem já foi sabe como é que é a coisa. E às vezes a gente tem a vontade de reagir, não é? Mas Jesus não reagiu. Uma das coisas que a palavra de Deus me ensina é isso. Não se preocupe em ficar se defendendo. E quando eu e você entregamos a vida para Jesus, nós perdemos a vida, perdemos a liberdade, perdemos o nome, perdemos a reputação, perdemos todos os direitos. Então eu vou brigar por quê? Você já viu um morto lutar pelos seus direitos? Ah, não, aconteceu um caso recente, né? Né? E foi assinar um empréstimo no banco, né? Você não encontra isso, não é? Porque o morto está morto. Você fala bem dele, está do mesmo jeito. Você fala mal dele, está do mesmo jeito. O parente pode ficar bravo, mas ele não vai ficar. Porque ele morreu. Então pondere naquilo que Jesus fez, porque ele suportou tudo. Porque quando a gente pondera no que Jesus suportou, a gente não fica fadigado, ou seja, cansado, e não desmaiamos emocionalmente. Ele diz, desmaiando em vossa alma. A alma é sede das emoções. Então ele diz, vocês não vão desfalecer emocionalmente. Vocês não vão entrar em depressão, vocês não vão entrar em crise emocional. Por quê? Porque vocês vão estar olhando para o alvo, e o alvo é Jesus. Amém? Então não se permita desanimar, nem perder a esperança no coração. Olhe para o que Jesus suportou, e isso vai te fortalecer. Amém? Num tempo de polarização, num tempo de cancelamento, num tempo de progressismo. O que é progressismo, gente? Vamos nessa doutrina de identitarismo, né? Que as pessoas não sabem o que é, homem não sabe se é homem, mulher não sabe se é mulher, nessas coisas que a gente vê por aí. Quando a gente olha, né, a defesa do aborto, e que de repente os legisladores, os que deveriam aplicar a lei justa dessa nação, estão querendo obrigar os médicos a matar criança no ventre depois da 22ª semana. Antes disso já seria um absurdo. Quando a gente olha para essas coisas, a gente vê a questão das drogas agora. Né? Aliás, eu estava pensando outro dia, né, porque eu tinha ouvido um negócio interessante, mas pensa comigo, aí droga é proibido, crente não usa droga. Agora a droga está liberada, até 40 gramas, agora crente pode, porque a lei não diz nada. Teve gente olhando atravessado para mim agora. Mas tem crente que pensa assim, não tem lei proibindo, não tem problema fazer. Ué, a lei agora diz, né, que até 40 gramas pode usar maconha. Não é? Isso é o progressismo que está aí tomando conta da sociedade. Não é? É uma doutrina em que um criminoso, ele não é responsável pelos crimes dele. Por isso você vai ver quem defende o progressismo, ele é a favor de soltar preso, de não prender, não ter penas duras. Por quê? Porque o criminoso, ele é vítima da sociedade. Ou seja, eu e você somos responsáveis pelo que ele faz, mas ele não é responsável pelo que ele faz. Então, num tempo em que a gente vê os princípios morais bagunçados desse jeito, nós precisamos olhar para Jesus, gente. Por que tem muito crente sem saber se posicionar nessa hora?
Por que tem muito crente que não sabe o que pensar diante dessas questões? Por que tem muito crente se deixando levar na conversa das pessoas, porque a mídia está falando, porque a televisão disse, porque... Vamos parar por aqui. Bom, por que tem muito crente confuso? Porque tirou os olhos de Jesus. Para de olhar para Jesus. E quando para de olhar para Jesus, tropeça, cai ou fica vagaroso na carreira cristã. É nesse contexto aqui que o autor de Hebreus está falando sobre a disciplina do Pai. Então ele fala, primeiro, olhando fixamente para Jesus, vamos deixar tudo de lado. Mas lembre-se de uma coisa, o que vocês estão passando, ele está falando para eles lá, mas fala para nós também. O que você está passando, toda perseguição, toda crise, todo problema, lembre-se, há um Pai por trás da sua vida. E o Pai disciplina o Filho que Ele ama. Amém? Vamos ler lá em Hebreus. Abre aí a sua Bíblia, em Hebreus 12, os versos 5 e 6. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Isso, olha só o que ele está dizendo aqui, gente. Eu vou ler na outra versão aqui também. Ele diz assim: e já esqueceram completamente as palavras animadoras que Deus falou a vocês, que são os filhos? Ele disse: filho meu, não despreze a disciplina do Senhor. Não fique desanimado quando Ele repreender você, pois o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que Ele aceita como filho. Ele usa duas palavras aqui, corrige e açoita. Opa, peraí. Corrigir e açoitar. Corrigir é castigar, é disciplinar, é repreender, ok? Mas a palavra açoitar, ela quer dizer açoitar. É castigo físico. Opa, peraí. Então está dizendo aqui que Deus, Ele repreende, chama atenção, mas Ele também pega a varinha e deixa uns vergão na perna. Ele tocou a coxa do Jacó, ele ficou manco. Não é? Então Deus é aquele que repreende, mas Ele também açoita quando é preciso. Então quando Ele diz aqui, não despreze ou não menospreze o castigo, a correção, é porque o risco de ser algo severo existe. Porque senão Ele simplesmente falava, olha, Deus é Pai, Ele vai corrigir o filho que Ele ama. Tá bom, vocês vão ser corrigidos. Mas Ele diz, Ele castiga e açoita. Então não menospreze quando Ele trouxer a correção. Não menospreze quando Ele trouxer a primeira correção. Porque se não aceitar a primeira correção, virá a segunda. E a segunda pode ser o açoite, mais severo. Estão comigo? É revelação para você? Vamos olhar um texto? Apocalipse capítulo 3, verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Vamos lá. O que ele está querendo dizer aqui? Ele diz, olha, compres de mim. Quem está falando aqui é Jesus. Então ele diz, olha, eu aconselho que você compre de mim. Não vamos analisar todo o verso 18, mas eu quero pegar aqui uma expressão. Vestes
para se vestir, veste branca. Então, vestes para se vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. É uma vergonha estar nu e não saber. Vocês conhecem a história a parábola, né? A historinha da veste nova do rei? Já ouviram? Alguns já, né? Então tem uma história antiga, eu vou resumi-la aqui, porque é um livrinho, né? Fala de um rei muito vaidoso. Ele adorava roupas novas. Então ele costumava sempre ter roupas novas, mandar fazer roupas novas e tal. Ele era muito vaidoso. Mas aí, certa ocasião, 2 vigaristas chegaram no reino. E eles ficaram sabendo, né, daquele gosto do rei, do como ele gostava de roupa nova. E eles resolveram aplicar um golpe no rei. Então eles começaram a divulgar que eles tinham condições de criar um tecido no tear. Eles criavam um tecido que era mágico. E só conseguia ver esse tecido quem fosse muito inteligente e capaz. E então o rei ficou sabendo daquilo. Como ele era muito vaidoso, e ele gostaria muito de ter um tecido especial, principalmente porque ele soube que era mágico, então ele procurou os 2 homens que eram vigaristas. E aí ele disse: eu quero uma roupa com esse tecido. Pois não, majestade. E então começaram a pegar dinheiro do rei para comprar tudo o que precisava para fazer aquele tecido. E aí pegaram muito dinheiro do rei. E aí, passado um tempo, o rei já estava ansioso, ele queria usar a roupa. E aí, ele então mandou o seu primeiro-ministro: vai até lá e veja como está indo a preparação do tecido da minha roupa. E o primeiro-ministro vai, ficou sabendo que era um tecido especial, que era um tecido mágico, que só os inteligentes, só os capazes conseguiam enxergar. Então, quando ele chega naquele ambiente, ele vê algumas máquinas de tear, mas ele não vê tecido nenhum, porque não existia. Mas ele olha e ele fica com vergonha de dizer que não estava vendo, porque senão ele seria demitido, porque iam dizer que ele não era nem inteligente, nem capaz. Então, ele começa a ouvir daqueles 2 vigaristas como o tecido era bonito, cheio de detalhes, né? E ele começa a gravar aquilo. Ele chega para o rei e diz: olha, o tecido é maravilhoso, o tecido tem isso, tem aquilo, repetindo o que ele ouviu do outro, mas eles não viram nada. Então o rei, passado uns dias, mandou mais algumas pessoas para olhar, e elas fizeram a mesma coisa, tiveram vergonha de dizer que não estavam enxergando, senão elas não seriam nem inteligentes e nem capazes. E elas voltam para o rei dizendo: mas é maravilhoso o tecido. Então o rei diz: finalmente eu vou lá. E ele vai, e então os 2 vigaristas fingem que estão experimentando a roupa no rei, medindo tudo, vendo tudo com o rei. E o rei olha para o nada e diz: mas que roupa maravilhosa, né? Até que chega o dia do grande desfile do reino. E o rei pede que os 2 o vistam com aquela roupa. E eles vão e colocam a roupa que não existe no rei. E o rei, sem roupa, porque achava que estava vestido com uma roupa inteligente e capaz, ele sai pela rua desfilando com os seus súditos. Mas as pessoas olhavam e ficavam com medo de falar. E ele todo ali, alegre, satisfeito, porque ele estava num desfile anual do reino. Até que uma criança, sem saber de nada, olhou e começou a gritar: o rei está nu! O rei está nu! E aí as pessoas que ouviram a criança falar começaram a concordar: é verdade, o rei está nu. A história tem outras aplicações, mas eu quero pegar essa história para falar daquele que está nu e pensa que está vestido. O que Jesus está falando para aquela igreja é exatamente isso. Eu aconselho que compre roupas brancas, não invisíveis, brancas, para que isso cubra a vergonha da tua nudez. Isso quer dizer que aquela igreja pensava que estava vestida, mas não estava. Então vem alguém que não é uma criança, mas tinha o coração como de uma criança,
e diz: a igreja está nua. Esses crentes estão nus, estão pensando que tem roupa, mas não tem. Apocalipse capítulo 3, verso 19, vai ser projetado aí. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser zeloso e arrepende-te. Disciplina é igual amor. Amém? Gente, quem não ama não disciplina. Quem disciplina é porque ama. Então, um pai, uma mãe que vai disciplinar o filho está fazendo isso porque ama, porque quer o bem dele. Tá? Eu estou falando de disciplina, não estou falando de vingança, estou falando de disciplina. Então a disciplina é resultado de amor, é uma ação de amor do pai e da mãe. Ele está dizendo: eu repreendo e disciplino a quantos amo. A questão é, Deus pode permitir que outros pequem à vontade. Vou repetir. Deus pode permitir que outros pequem à vontade, mas jamais vai permitir que um filho dele peque à vontade. E quando um filho dele estiver pecando, ele vai corrigir. Concorda comigo? Então vamos seguir Hebreus, porque vai ampliar um pouquinho isso aí. Versos 7 e 8 de Hebreus 12. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso... Até aí. Pega esse aí só. Então ele está dizendo, olha, é para a disciplina que vocês perseveram. Está falando para quem, gente? Quem está passando por prova, perseguição. Ele está falando para um crente que está passando por problema, está enfrentando oposição e dificuldade. Ele está dizendo, olha, isso que está acontecendo com vocês é para que vocês perseverem. É para quê? É para produzir em vocês a perseverança que vocês precisam. Então ele diz, é para a disciplina que perseverais. Que filho há que o pai não corrige? Mas se vocês estão sem correção, não sois filhos, bastardos. Crente que não enfrenta a disciplina de Deus, que não tem que lidar com a disciplina de Deus, não é filho. Sabe por quê? Porque perfeito, só Deus. Todos nós precisamos ser corrigidos. Não é? Então, ele está dizendo aqui que ele faz isso porque nos ama. Então, alegre-se na disciplina. Fique alegre quando vier a disciplina do Senhor. Diga, aleluia! Glória a Deus! Eu estou debaixo de disciplina. Eu estou sendo corrigido pelo Senhor, eu sou filho. Ele está dizendo aqui, quem não está debaixo de disciplina não é filho. Então, se eu estou debaixo de disciplina, glória a Deus, eu sou filho. Amém? Alguns améns aí, foi meio assim, meio estranho, mas tudo bem, vamos lá. Verdade. Num culto, vamos pensar assim, nos cultos, em algumas mensagens que de vez em quando eu estou pregando aqui. Uma pessoa pode sentir o peso da disciplina e da correção, quando ouve a mensagem. Outra pessoa pode ouvir a mesma mensagem e ficar revoltada. Uma pessoa pode receber a palavra de disciplina que vem da mensagem e a outra pode sair daqui do mesmo jeito que chegou. Qual a diferença entre uma e outra? Uma é filha e a outra não é. Ou uma é e aceita que é. E a outra pode até ser, mas não gosta de ser. Porque Deus corrige o filho.
Amém? Tem uma frasezinha, né? De vez em quando eu lembro de uns negócios assim, que a gente vê na internet. De vez em quando sai uns negócios bons, né? Então, de vez em quando sai uns negócios bons. Então, eu li um tempo atrás, mais ou menos assim, antigamente, pregava contra pecado na igreja, as pessoas mudavam de vida. Hoje prega contra pecado, as pessoas mudam de igreja. Já viram isso, né? É assim ou não é? Porque se eu não quero a correção, eu vou fugir. Não é? Eu não vou querer a correção. Eu não sou filho. Vai cuidar do seu filho. Não é assim que a gente faz, né? A criança faz quando o pai de outro está querendo corrigir ele. Vai cuidar do seu filho. Porque a gente não quer a correção. Então é mais confortável a gente escapar, fugir. Não é isso? Se você se sentir pesaroso numa pregação que fala de pecado, que fala sobre santidade, se você se sentir pesaroso porque está falando de uma vida cristã reta e justa diante de Deus, fique alegre. Isso é bom? Sentir o peso é bom, porque isso faz parte da disciplina. Sim ou não? Aleluia. Vocês são filhos. Vocês são filhos. Sabe por quê? Sabe para mim qual é a maior evidência que vocês são filhos? Vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Né? Já ouviram, né? Já falei bastante. E vocês estão aqui. Glória a Deus. Por quê? Porque estão aceitando isso. Não estou ouvindo nada, filho. Somos, e o tempo todo. E não vai ser uma vez só, não. Vai a vida toda. O resto da vida a gente vai ser tratado. Não é? Tem uns jovens aqui, adolescentes, né? Deixa eu falar para eles. Eles podiam estar procurando umas igrejas show que tem por aí. Está cheio de igreja show. Mas estão aqui. Por quê? Por que não espanaram ainda? Porque são filhos. Porque são filhos. E o filho ama a correção do pai. Aliás, né, para os pais de crianças pequenas, nunca se esqueçam de uma coisa: os filhos esperam a correção. Eles desejam a correção. Eles esperam que os seus pais corrijam. Eles sentem a necessidade disso. Porque o verdadeiro filho quer. Um cristão filho, quando é repreendido, ele curva a cabeça. Um cristão de aparência, ele se revolta e reage. Eu vi uma outra coisa interessante esses dias no Facebook, né? Facebook de vez em quando acontecem umas coisas boas, né? De vez em quando, né? Mas aí eu vi uma postagem, eu peguei e falei assim, não, isso aqui eu acho muito interessante, porque ele reflete bem. E ele fala sobre a diferença entre o bode e a ovelha. Porque quando é repreendido, o bode revida, agride, a ovelha chora, se recolhe. Quando é repreendido, o bode se revolta e foge. A ovelha mansa e vai para junto das demais. Vamos seguir. Versos 9 a 11, de Hebreus 12. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor.
mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Isso, então ele faz a comparação com os nossos pais humanos, que é o que eu estava falando agora mesmo. Nossos pais, o pai ou mãe, que é pai e mãe de verdade, né? Ele corrige os filhos, né? Então ele está dizendo aqui, os nossos pais fizeram isso e nós respeitávamos, pelo menos naquela época respeitava. Né? Hoje é o contrário, filho disciplina pai, filho disciplina mãe, e pai e mãe baixa a cabeça e diz, perdão meu filho, né? Mas vamos seguir, gente, que o assunto não é esse. Vamos lá. É pai que corrige filho e faz isso legitimamente por amor, né? E aí o filho respeita, né? Fala, Oséias. Vamos chegar lá. Sim. Toda disciplina de Deus, ela pode nascer de um pecado, ou simplesmente porque Deus está nos corrigindo. Não porque cometemos um pecado, mas porque somos pecadores. E tudo que a gente faz está contaminado pelo pecado. Então, de qualquer forma, o pecado está por trás, né? Mas algumas vezes Deus vem e nos corrige, porque nós cometemos o pecado, Ele precisa nos corrigir naquela área. Como o pai e mãe faz com o filho. Fez alguma coisa errada, vai lá e corrige. Mas Deus também pode trazer a correção, mesmo quando a gente não faz algo explicitamente pecado, porque Ele está corrigindo em nós alguma coisa no nosso caráter para nos tornar mais parecidos com Jesus. Certo? Então Ele vai tratar conosco também. Mas é isso aí. Vamos lá. Tiago capítulo 1, verso 26 vai ser projetado. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Isso. Embora ele esteja falando do refrear, não refrear a língua, eu não vou entrar no aspecto aqui, né? Mas ele está falando aqui, se alguém supõe. E quando ele está falando religioso aqui, ele está falando no sentido de alguém que é temente a Deus. Ok? Então ele está dizendo, se alguém supõe que é religioso, mas engana o próprio coração, o que ele faz de religiosidade, de espiritualidade, é vão. Não vale de nada. Então ele diz aqui que é possível uma pessoa enganar o próprio coração. É possível enganar o próprio coração. Gálatas capítulo 6, verso 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. É a mesma coisa. Está falando a mesma coisa. Ele está dizendo, se alguém julga ser alguma coisa, se alguém julga ser espiritual, se alguém julga ser religioso, mas não é tudo aquilo que está querendo mostrar que é, ou seja, como é que a gente chama isso? Hipocrisia. Hipocrisia. Eu quero aparentar o que eu não sou, eu quero mostrar o que eu não sou, eu quero dizer que eu sou, mas eu não sou. Entendeu? Então ele está dizendo aqui, aquele que julga ser, mas não é, ele a si mesmo se engana. Qual é o problema então da pessoa? Como é que ela se engana? Então vamos chamar de espírito de engano. Espírito de engano. Vamos pegar outro texto para a gente aprofundar isso aqui. 1 Timóteo 4, versos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente
que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Isso. Então ele está dizendo aqui que nos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos ou não? Estamos vivendo os últimos tempos, certo? Então ele diz aqui, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Apostatar da fé vão só ficar com do quê? Que fé? A verdadeira fé. Apostatar quer dizer abandonar deliberadamente, conscientemente, a verdadeira fé. Então ela pode ter uma fé falsa, pensando que tem a fé verdadeira. Eu ouvi uma frase do apóstolo Davi Alves, né, o pessoal mais antigo que lembra dele, acho que a última vez que ele veio aqui em 2012, 2013, alguma coisa assim. E ele usou uma palavra naquela época que me marcou. Ele disse assim: antigamente a apostasia era o crente sair da igreja para o mundo. Hoje a apostasia é o crente, ele abandona a fé e continua dentro da igreja. É isso que ele está falando aqui. Então ele diz aqui que as pessoas vão abandonar a verdadeira fé e vão obedecer a espíritos enganadores. Não está falando aqui que vai ficar possesso. Isso aqui não é possessão. Quer dizer apenas que o engano vai seduzir a pessoa e ela vai se deixar levar por um espírito maligno de engano para fazer o que não é legítimo da verdadeira fé. Silêncio. Agora, por que vai fazer isso? Por que alguém dentro da igreja vai deixar de seguir a verdadeira fé e vai obedecer espíritos de engano, que vai levar ela a fazer coisas que não têm a ver com a verdadeira fé? Por que isso vai acontecer? Ele diz, porque terão a própria consciência cauterizada. O que quer dizer consciência cauterizada? Insensível. Não pesa mais. Faz e não estarei aí. Faz e não acha pesado. Faz e não tem peso no coração para correr para o Senhor e dizer: Deus, eu pequei. Salmo 119, verso 67. Vai ser projetado aí. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Ele está dizendo antes de ser afligido. Então ele não está falando de correção simples, ele está falando do açoite. Às vezes é necessário o açoite de Deus para a gente sair do espírito de engano. Amém? De repente vai ficando meio, silêncio, não participa tanto, não fala tanto amém, Gente, eu estou correndo aqui, mas está meio longe ainda, hein? Vamos pegar o último texto, amanhã a gente continua. O texto vai ser projetado aí, 1 Coríntios capítulo 11, os versos 30 a 32. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, a primeira coisa que ele fala aqui é que há entre vós. Vós quem? Aonde? Igreja. Está falando de uma igreja. Então ele está dizendo aqui, há entre vós muitos fracos. Fracos o quê? Gente que não faz academia, É isso? Que não come direito? Não. É fraco espiritual, Há muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Sono, dormir na Bíblia, muitas vezes é sinônimo de morte. Então ele está dizendo aqui, no meio de vocês, igreja, há muitos fracos espirituais, doentes espirituais e alguns que já morreram espiritualmente.
Aí ele diz aqui qual é a chave disso. Ele diz assim: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, isso não ia acontecer conosco. Mas quando julgados por Deus, somos disciplinados por Ele. E então não seremos condenados com o mundo. Então a melhor coisa que pode acontecer comigo e com você é pedir: Deus, me disciplina onde eu preciso ser disciplinado. Me corrige onde eu preciso ser corrigido. Amém? Você quer ser corrigido pelo Senhor? Deus vai usar o seu irmão para isso. É fácil? Eu quero o Senhor, vem Senhor. Aí ele vem, um anjo, e diz: filho meu, não faça mais isso, fui corrigido pelo Senhor. Isso é fácil, né? Isso é fácil. Mas aí Deus coloca o irmão que pisa no nosso calo. Põe um líder que chega e diga: você não pode mais fazer isso. Um pastor que diz: você precisa deixar esse pecado. Ah, não foi o Senhor, foi o irmão. Não é? Mas Deus usa pessoas. Ele disciplina internamente. Deus disciplina quando Ele traz aquele peso, porque cometemos um pecado, porque fizemos o que não devia, porque a gente está carregando um peso que nos atrapalha. Deus coloca um peso em nós, mas às vezes a consciência está tão cauterizada que a gente fica insensível para isso. Então Ele coloca o incômodo e a gente não mexe, não sai do lugar porque está insensível. Aí o que Deus faz? Traz alguém. Só que quando a gente é bode, aí vem alguém e fala, o que acontece? Então vou para outra igreja. Não é? Fala ali. Até uma criança para disciplinar, exatamente. Exato. Deus usa até uma criança. Deus vai usar outros, Deus vai usar pessoas. O que nós precisamos é: Deus, trata comigo que precisa. Sabe por quê, gente? Nós gostamos do conforto. Eu estou me incluindo nisso. Nós gostamos do conforto. E por causa disso, a gente foge na hora de ser confrontado. A gente foge na hora de ser exortado, disciplinado, açoitado. Principalmente quando Deus usa o irmão para nos açoitar. Né? Agora, se eu aceito a disciplina, eu sou filho. Mas se eu não aceito a disciplina, eu sou como o bastardo. Gente, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. É a Bíblia. Vamos ficar de pé e vamos orar. Amanhã a gente continua e termina essa parte. Feche seus olhos. Quero convidar você, nesse momento, a abrir o seu coração diante do Senhor. E dizer: Deus, eu quero ter um coração, um caráter como o de Jesus. E eu aceito aquilo que o Senhor precisa corrigir, disciplinar, fazer em mim, para que eu seja mais parecido com Jesus. Deus pode fazer isso e Deus quer fazer isso. O Senhor que está nesse lugar, que trouxe você aqui, que te atraiu, é porque vê que você é filho. E Ele quer dizer para você: eu quero tratar algumas coisas na sua vida. Eu quero manifestar a minha graça, o meu poder, para que você seja mais parecido com Jesus. Peça a Ele que venha.
Entrega para Ele o seu hoje, entrega para Ele o seu amanhã. Diz para Ele: Senhor, eu quero ser apenas um barro maleável. Quero ser o barro na mão do oleiro, para que o Senhor faça aquilo que precisa ser feito. E eu decido confiar que o Senhor poderá fazer na minha vida tudo o que é necessário, porque nada é impossível para Ti, Senhor. Nada é impossível para Ti, Senhor. Então eu confio em Ti, que posso caminhar com o Senhor, permitir que o Senhor me molde, me leve, que abra o caminho à minha frente. E eu sei que quando for necessário, o Senhor me fará andar sobre as águas. Leva-nos, Senhor, a um tempo novo. Leva-nos a experimentar, Senhor, uma estação nova. Leva-nos, Senhor, a experimentar um novo momento, Deus, da manifestação da Tua presença. Ó Deus, que temos clamado a Ti é isso. Queremos mais de Ti, Senhor. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor espera corações que sejam quebrantados. Corações que se derramam, que confiam, que se entregam e que buscam. É o que nós queremos dizer nessa noite, Senhor. Obrigado pela Tua obra em nossas vidas. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor já fez, mas obrigado também por aquilo que o Senhor fará. Obrigado a Deus por aquilo que está diante de nós. Ainda que seja uma montanha, o Senhor vai tirar. Ainda que estejamos no deserto, o Senhor transforma em manancial. Ainda, Senhor, que os nossos olhos estejam fechados, o Senhor abre. O Senhor nos leva, Senhor, por caminhos novos. Oh Deus, é isso que desejamos. Por isso não queremos rejeitar a disciplina do Senhor. Molda-nos, Senhor. Molda-nos. Faze-nos, Senhor, semelhantes a Jesus. Faze-nos caminhar sobre essa terra, Senhor, de tal forma que a nossa vida revele Jesus para as outras pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Amanhã a gente vai continuar. Não consegui terminar hoje. Então amanhã a gente continua nesse e entra no tópico de amanhã. Deus abençoe vocês, gente.